Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui, abril de 2025 e a aguardada sétima temporada de Black Mirror estreou na Netflix. Assim como eu fiz com a sexta temporada, eu vou fazer comentários individuais sobre os episódios que eu julgar necessários, né? No caso da sexta temporada, eu acabei julgando necessário fazer sobre todos os episódios. Vamos ver o que acontece com esse aqui. O primeiro episódio chama-se Pessoas Comuns, que de forma geral eu gostei bastante, porque tem um toque bastante humano e acho que acerta muito bem na maneira como representa, como descreve um casal de classe média baixa nos Estados Unidos. Eles são blue collar, né? De colarinho azul, como eles chamam lá. O cara é o operador de máquinas, a esposa é uma professora de nível fundamental, uma coisa assim. Então eu não vi a casa deles entulhada de alimentos, entulhada de coisas, como eu vejo em outras representações, né? Que eu sempre comento aqui, nossa, como é entulhada essa casa de coisas, gente. De onde que eles tiram renda para tudo isso aí? Não, isso aí tem um casal que não tem renda mesmo para muitas coisas e tá bem mais realista. Eles acabam se envolvendo em uma situação que eles vão se enredando, né, cada vez mais na promessa fictícia feita por uma Big Tech que aparentemente surge como muito interessada em melhorar a sua qualidade de vida, né, a sua que eu digo do casal, mais especificamente da esposa, mas na verdade é apenas uma armadilha. Esse episódio ele acaba funcionando em vários aspectos, né? Ele pode ser lido como uma crítica ao sistema privado de saúde dos Estados Unidos, ele também pode ser lido como uma crítica a esse sistema de assinaturas de aplicativos que vão assim, se você começa de um patamar que parece ser maravilhoso, em que você tem várias benesses, né? Mas na verdade aí vai te colocando numa situação assim, olha, só que se você quiser ter acesso a esse serviço sem propaganda, você vai ter que pagar X. Agora, se você quiser ter um acesso a outra coisa, XY, né? Você vai tendo, entre aspas, cada vez mais benesses, mas na verdade você está pagando por essas benesses. E se você não pagar por essas benesses, né? Aquela empatia mostrada pelas big techs, no caso aí representado pela moça que fica a representante, a vendedora, prova ser totalmente falsa. Gente, eu estou falando Big Tech e estou falando essas coisas baseados no próprio episódio. Então, qualquer reclamação tem que ser feita com o Charlie Brooker, com o pessoal que fez o episódio e não comigo, né? Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É um casal que se gosta bastante e é um casal que fala palavrão e que vai curtir os prazeres simples da vida. Comer um hambúrguer no dia do aniversário do seu casamento, né? Então, eles mostram, os atores estão ótimos. A gente, ao longo do episódio, a gente consegue empatizar, simpatizar e até meio que se colocar no lugar dessas pessoas. Eu achei um episódio extremamente humano, né? A gente se importa com eles e em vários momentos essa situação ela acaba, vai ficando cada vez mais horrível, né? Vai ficando cada vez mais desesperançada, mas sempre tem algum toque de humor, um humor ácido, um humor desesperado, mas tem. Pois bem, esse casal que é tão amantíssimo e luta para sobreviver, tem uma surpresa horrível quando a esposa é diagnosticada, ela desmaia. E aí então ela pode ser que nunca mais volte daquela situação de coma. Aí então aparece a médica, né? Ela fala, ó, tem uma startup que está desenvolvendo aí um produto que pode ser a sua salvação. E no começo, então, é mais ou menos como se eles
clonassem a parte do cérebro dela que está comprometida e substituísse. É mais ou menos assim, para quem não viu o episódio, eu não vou dar spoiler, né? Mas assim, é como se transplantasse para o cérebro dessa moça uma conexão com uma nuvem. E aí, inclusive, isso vai abrir uma outra camada de leitura daquelas assim. A gente está pagando pelos serviços, só que essas companhias elas ainda usam o nosso nome, tudo para listas, vender listas de não sei das quantas, porque tem um pedaço lá que assim, ela vai dormir um pouco mais de tempo. Não, ela só vai agora dormir mais 10 horas, vai passar a ter 10, 12 horas. Depois você vai descobrir por que, que essa mulher vai dormir mais tempo. Só que assim, no começo, maravilha, né? Ela volta a viver com o marido dela. Só que aí, então, esse sistema vai começando a ter vai ser cobrado dela, né? Então, ela começa a fazer propaganda. É igual, sei lá, a minha Netflix que me jogou pro modo com propaganda sem eu pedir, sem nada. Eu não liguei porque diminuiu o preço, né? Mas eu não deixei de lembrar. Ah, se você quiser sem propaganda, aí se você quiser ter tal coisa, por isso que eu falei que é uma camada de leitura, é esse tipo aí, né? Se você quiser ir tendo serviços personalizados. Porque daí também joga com a questão da exclusividade, né? Porque tem um dos grandes serviços ali que até as suas emoções são geridas pela Big Tech, pelo aplicativo. Só que assim, é um casal blue collar, é um casal que não tem grana. Então, para eles pagarem, e lá nos Estados Unidos, ali não tem plano de saúde que cubra isso. É o episódio que está me mostrando isso, né? Então, existe um aplicativo também, uma rede lá na internet, em que as pessoas fazem coisas bastante é, humilhantes para ganhar dinheiro. E o marido dela começa a fazer algumas dessas coisas, e, enfim. E aí vai ser essa escalada. É uma escalada para cima e para baixo. Porque você fala, oh meu Deus, gente, acima, porque assim, cada vez mais a situação vai escalando no seguinte, se você não fizer isso, para você ter tal coisa, você vai ter que ir para cima em termos de preço. Só que a situação deles vai se degradando cada vez mais. Porque assim, se a mulher opta pelo plano em que ela continua fazendo propaganda, né, ela deixa as propagandas saírem da boca dela, ela perde o emprego na escola. E aí então eles vão ter que arranjar um jeito, esse casal, de lidar com essa situação. Falei que não vai ter spoiler. Então, assim, eu gostei porque você pode fazer várias leituras e é uma coisa humana, né? A representação daquele casal tá muito boa. Eu tenho a impressão, bom, eu vivo reclamando aqui que filmes às vezes são muito compridos. Ah, a história que esse filme tem daria um episódio de série antológica. Quem segue meu canal vive ouvindo isso. Esta história daria um filme. Por quê? Porque, por exemplo, eu até entendo o que eu vou falar, pode ter sido uma escolha, né, formal mesmo, até para a gente discutir essa escolha, mas assim, em nenhum momento esse casal esboça reação de procurar um advogado, comentar isso na escola. Eles vão se desesperando e vão tentando achar dinheiro onde quer que dê, e eles não lutam, e eles, por exemplo, não buscam em nenhum momento, por exemplo, driblar. Então tem uma hora que assim, tem o premium mais premium, né? A assinatura mais premium chega a ponto de dizer assim: olha, você inclusive vai ter acesso aos bancos de memórias de outras pessoas, e você vai poder usar as habilidades dessas outras pessoas. Na hora eu pensei assim, então ela pode usar a habilidade de um grande advogado, de alguém, um grande não sei o quê, e eles buscarem posições melhores. Ah, se eles vão conseguir. Bom, não é isso que eu estou falando. É possibilidades que o roteiro podia ter dado de se não existiriam rotas de fuga para esse casal, mesmo que essas rotas de fuga provassem ser becos sem saída. Mas eu senti falta nisso.
Provavelmente, porque é um episódio de 57 minutos. Então, daria provavelmente um filme ali. Eu achei que essas avenidas, poderiam ter sido exploradas. Estou fazendo uma crítica detonando? Não, não, estou dizendo uma coisa que poderia ter acontecido e que na verdade eu senti falta. Agora, de repente, não, Roberto, eles fizeram assim justamente para mostrar como as pessoas comuns, ao título do, né, elas se sentem tão esmagadas por pelo sistema. Antigamente, quando eu era criança, a gente era mais jovem e falava o sistema, né? Bom, hoje em dia eu ouço também isso, o sistema isso, ou eles. Né? Ninguém nunca me disse quem são eles, mas eles, eu também uso essas coisas. Então é assim, eles dominam, então o casal parece que introjetou isso e não tem muito poder para lutar, né? Talvez seja inclusive essa a ideia, né? De como é que essas pessoas se sentem. Mas eu não me lembro em nenhum momento, né? Aí me ajudem quem assistiu e guarda melhor as coisas. Se no roteiro eles pelo menos dialogam, mostram desejo de encontrar uma rota de fuga que não seja apenas assim, eu preciso fazer mais turnos no serviço, eu preciso fazer mais não sei o quê, né? Mas de forma geral, eu achei que começou muito bem e gostaria de ver um filme desenvolvido a partir desses. Acho que tem 57 minutos, está dizendo lá no aplicativo. Gostaria de ver um filme de 1h30, 1h40, né? Deles tentando e procurando a direção da escola, procurar um advogado, procurar não sei o quê. E aí, assim, como eu falei, tudo isso não dá em nada. Beleza, mas para mim ficaria uma coisa mais completa. Só isso que eu quis dizer. Mas acho que começou muito bem. Eu amei os atores, né? Fiquei assim extremamente com dó. E eu acho que uma das coisas dessa aí, eu vou falar agora, né? Já falei tudo. São histórias bastante relacionáveis, porque são pessoas aparentemente são de classe média baixa, bem representados, né? Então a gente acaba se colocando no lugar deles no sentido de você às vezes já viveu situações em que você se sente perdido ou prensado contra a parede, né? Eu estou agora tentando aposentadoria, negócio de INSS, que já falei aqui mais de uma vez, né? E parece que todas as coisas que eu faço acabam tendo isso. Não, porque tem o papel isso. Não, porque tem não sei o quê. Uma lei que está confrontando. Só que eu procurei advogado. É isso que eu estou dizendo. Eu nunca deixei de procurar rotas de fuga, né? Como o episódio ele enfatiza bem o lado humano, essa ênfase desperta a nossa empatia e aí você acaba se colocando, procurando formas de se colocar junto com aquele casal, né? Então aí por isso que no meu caso eu acabei sentindo isso. Puxa vida, por que que eles não procuram? Sei lá, não tem como procurar um DA qualquer? Ah, mas tudo nos Estados Unidos é pago, o advogado também seria pago. Então, mas eu precisaria que procurasse um advogado e não conseguisse fazer. Eu entendo, isso não estava no escopo do episódio. É por isso que eu estou falando, assim, daria um filme, né? Mas eu gostei bastante, sim. E fiquei com uma simpatia com aquele casal. Tchau.